dizendo isso? Porque nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo, irmãos, que não tem mais os cuidados, não tem mais os princípios, não tem mais os valores ao qual uma sociedade precisa. Nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo doente, nós vivemos em um mundo que só uma coisa governa essa sociedade. Quando eu falo sociedade, estou falando do planeta. Só tem uma coisa que governa esse mundo, e não é Deus. Deus não está governando, porque onde Deus governa a paz, a equilíbrio. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Então, quando eu digo para os pais, para os avós do Vinícius, que é sim uma preocupação criar filhos nessa época, porque cada dia mais a sociedade joga contra a família, cada dia mais se trabalha para que haja divórcio, que haja separação, cada vez mais querem ensinar valores que são contrários à palavra do Senhor. Então nós vivemos em um mundo caído, mas existe um governo nesse mundo caído, é Satanás, mas ele governa através de um padrão que Jesus chama de Mamon. Mamon é o Deus desse século. Mamon é o dinheiro, é a ganância. Mamon é o desejo desenfreado pelo dinheiro. E essa ganância traz todo tipo de problema para a nossa sociedade. Olha o que vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Então o dinheiro afasta, o dinheiro separa, o dinheiro traz crise, o dinheiro traz problema. Eu posso dar alguns exemplos aqui para você entender. Por causa de dinheiro, o casamento termina, sim ou não? Por uma crise financeira, há divórcio. Por uma crise financeira, por causa do dinheiro, um país invade o outro, mata criança, há uma guerra, mata pessoas inocentes. E se você for na raiz da guerra, é dinheiro, é ganância. Eu quero dominar, eu quero tomar conta daquele país, eu quero as riquezas daquele país. Então nós vivemos em um mundo, irmãos, que não tem mais equilíbrio. O dinheiro é quem manda, o poder é quem manda. Nós vivemos em um país, Brasil, um país rico, abençoado por Deus, mas que o amor ao dinheiro, a ganância do homem, ou de alguns homens que estão no poder, coloca o país em crise cada vez mais. Isso é mundo. E é o amor ao dinheiro, irmãos, que faz com que as pessoas não tenham mais palavra, descumpra as palavras, deixe de viver a verdade. É triste. Você vê países em guerra, um destruindo ao outro, e se você for pesquisar às vezes a história, havia acordo entre eles e não haver guerra. Mas basta ter uma crise financeira, e filho vai contra o pai, pai vai contra filho. Você não precisa ir muito longe. Você pega uma família que tem 5 filhos, e são unidos, filhos crescem unidos, são amigos, são companheiros, e esse pai, essa mãe tem uma boa condição financeira, e depois esse pai e essa mãe morrem. O que é que acontece agora com esses 5 filhos que eram amigos? Vira uma guerra. O amor acaba, agora eu quero dinheiro, eu quero a minha parte, eu não quero saber do meu irmão. Quantos irmãos ameaçam o outro de morte por causa de herança? Então, não existe equilíbrio nessa sociedade, não existe aliança de verdade. No mundo existe cobiça, desejo, busca de conquista própria, busca de riquezas. Então, o mundo, ele não vive debaixo de aliança, o mundo vive debaixo de um contrato, que pode ser rasgado e revogado a qualquer hora. Infelizmente, casais
chegam nesse ponto de fazer a promessa no altar, mas diante de uma crise financeira, abrem mão de estarem juntos. Ao invés de lutarem juntos, separam. Porque a crise proporcionou isso. E quando eu falo isso, irmãos, eu estou falando da falta de aliança, da falta de compromisso com a sociedade, da sociedade um para com o outro. Nós vivemos em um mundo que ninguém liga mais para nada, irmão. Infelizmente. Eu não estou falando da igreja, estou falando do mundo lá fora. Vivemos em um mundo que a aliança deixou de ser o símbolo de um compromisso até a morte. A aliança deixou de ser um símbolo de compromisso até o final. A aliança se tornou mais um papel que pode ser revogado, rasgado, jogado fora. Porém, quando eu falo disso, eu estou querendo te mostrar que existe algo contrário a isso. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de compromisso. Deus é fiel com a palavra dele. Ele não muda por causa de dinheiro. Ele não muda por causa de recursos. Ele não muda até quando você erra. Quando eu falo de aliança, eu falo de compromisso. E quando eu falo de aliança, eu estou falando de uma aliança de Deus com você e não de você com Deus. Por muito tempo foi ensinado o seguinte: você tem que ter compromisso com Deus para que Ele tenha compromisso com você. Você tem que ser fiel a Deus todos os dias para que Ele seja fiel com você. Mas o caminho é o contrário. Quem é fiel 100% é Deus, você não é. Tem alguém aqui que é fiel 24 horas a Deus, irmão? Tem alguém aqui que consegue passar 24 horas, um mês sem pecar nada? Sem transgredir uma lei? Então, se você entrar num padrão que Deus só vai ser fiel com você, no quanto você é fiel com Ele, você vai parar onde? Se Deus tiver que mensurar a fidelidade dele com a sua fidelidade com Ele, vai para onde isso aqui? A fidelidade de Deus não tem a ver com você, tem a ver com Ele. A aliança dele é bem maior que a sua aliança. A aliança de Deus com você é muito maior que a sua aliança com Ele. Porque a sua aliança com Deus falha. Quando Paulo diz: aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu quero, eu não consigo. Eu tento não errar, eu erro. Eu tento acertar e não consigo. Então a aliança que Deus tem com você não tem a ver com você, tem a ver com Ele. O padrão é dele, o amor é dele, a fidelidade é dele, não tem a ver com a sua fidelidade, porque a sua fidelidade é falha, ela não é o suficiente. Se a fidelidade do homem fosse o suficiente, Jesus não precisava ir para a cruz. Se você fosse capaz o suficiente de chegar diante de Deus e se estabelecer diante de Deus, a cruz não precisava. Só existe a cruz porque o homem não é capaz. Só existe a cruz porque você não dá conta. Não que você não se esforce. Você se esforça. Irmão, fala a verdade. Não tem mês que você está santo do santo do santo. Rapaz, você ora, você jejua, você fala língua, você canta dentro de casa. Você ora e você fala: rapaz, eu estou quase um anjo, um ser celestial. Sim ou não? Tem mês que é assim, tem? Nossa, eu estou doido para orar, estou doido para jejuar, estou doido. Eu estou lendo Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, eu estou fazendo a leitura. Você está uau! Mas tem mês, fala a verdade, é só a graça, sim ou não? Tem mês que orar não consigo, jejuar não consigo, ler Bíblia não tenho paciência. Tem mês que você fala: rapaz, acho que eu nem vou para a igreja, sim ou não? Fala a verdade. E nesse mês que você está cansado, desanimado, se Deus for agir com você de acordo com como você está agindo, o que aconteceria? Então eu quero trazer para você que a aliança de Deus não é a sua aliança com Ele. A aliança do Senhor com você é um outro padrão. É um padrão de pai para com filho. Quando o filho, preste atenção nisso aqui, quando o pai envelhece, começa a dar trabalho, muitos filhos fazem o que com o pai? Nós estávamos não sei aonde esses dias e estava passando lá.
jornal: filha força a internação da mãe no asilo. Alguém viu isso aqui? Só eu. Alguém viu? Pegaram a coitada da velhinha e tentaram empurrar ela abaixo no asilo. Tentaram ir lá, prender a velhinha no asilo, não sei, para de repente pegar a aposentadoria, provavelmente. Essa é a fidelidade de filho com pai. Agora, quem é pai aqui diz amém? Amém. Você interna seu filho no asilo? Você abre mão do seu filho? Não? Mas se ele errar com você, você abre mão dele? Fala a verdade. Se ele falhar e pisar na bola com você, você abre mão do seu filho? Por que quando você erra e pisa na bola, você acha que Deus abre mão de você? Ele é pai. A aliança de pai com filho é outra, não é de filho com pai. Filho erra, o pai não existe. Esse é Deus. Então nós precisamos entender que quando eu falo de um Deus de aliança, é porque essa aqui é a essência de Deus para com você. Esse é o padrão de Deus. Na verdade, isso aqui é uma virtude. Deus se move na aliança, no compromisso que Ele tem para com o homem. Até porque quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu porque o povo era santo, Ele morreu porque o povo era pecador. Se nós seguíssemos o padrão de merecimento, quando que Jesus ia para a cruz? Nunca. Mas Ele foi porque você é pecador. Ele foi porque o homem falha, porque o homem erra. Então Deus é Deus de aliança. E eu quero mostrar esse Deus de aliança hoje para você. Abre sua Bíblia comigo em João. João capítulo 2, versículo 1 ao 11. João capítulo 2, versículo 1 ao 11. Diz assim, vamos ler rapidamente. É um texto bem conhecido, você já conhece ele provavelmente. Diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seu discípulo também havia sido convidado para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele lhe mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. E cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então disse-lhes: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde é que viera, embora soubesse que os serviçais haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho, o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro. Repete comigo: o primeiro. Repete: o primeiro. O primeiro que Jesus realizou. Falou assim, revelou assim a glória, e seus discípulos creram nele. Nesse texto nos deparamos com o primeiro milagre de Jesus. E você sabe, tudo que é primeiro na Bíblia aponta para um rumo, tá? Primeira menção, quem fez curso conosco, seminário conosco, aula da pastora, hermenêutica, é isso? Primeira menção na Bíblia, sempre que menciona pela primeira vez, ele está apontando para o quê? Para o rumo. Esse é o padrão, está mostrando uma direção. E aqui Jesus faz o seu primeiro milagre. Primeiro milagre que Jesus realiza. E eu me peguei nessa manhã, enquanto eu meditava nesse texto, pensando o porquê que Jesus fez o primeiro milagre num casamento. Transformar água em vinho. Jesus poderia ter começado com a grande... algo que fizesse pum.
fiquei meditando nesse texto e fiquei pensando, por que não? Jesus não começou então o seu ministério ressuscitando lá uns 10 mortos. Seria legal, sim ou não? Você já foi em shows? Já viu a abertura de show? Não é assim? Vai começar o show, luz. É a abertura. O ministério de Jesus aqui é a abertura, é o primeiro, é o pão. Jesus poderia ter começado andando sobre as águas, seria legal, não seria? E Jesus vem e vai começar o ministério, e vem Jesus sobre as águas. Top, sim ou não? Ele poderia ter começado ressuscitando mortos. Ele poderia ter começado fazendo algo miraculoso, multiplicando pães e peixes para 5.000 pessoas, também seria fantástico, seria uma baita de uma abertura. Mas a Bíblia diz que ele começa o seu ministério em um casamento. Casamento, qual o símbolo do casamento, irmãos? Qual o símbolo do casamento? Por que Jesus começa o ministério em um casamento? Para dizer para você, eu tenho uma aliança com a minha igreja. Eu começo o meu ministério estabelecendo uma nova aliança. Por que uma nova aliança? Porque já tinha uma velha. E a velha aliança era no merecimento. A velha aliança era olho por olho, dente por dente. Pecou, fulminou. Fala para o irmão que está do seu lado, no Antigo Testamento era dessa forma. Pecou, fulminou. Dessa forma. Essa era a velha aliança, era no merecimento, era no seu padrão, era o que você fizesse. Mentiu, morre. Roubou, morre. Pecou, morre. Pegou em adultério, morre. Essa é a velha aliança. Jesus vem e ele vem trazer o que, irmão? Uma nova aliança. Aliança que agora não é mediante mais aquilo que você é, mas aquilo que Deus é. Não aquilo que você faz, mas aquilo que Cristo faria na cruz. Então, quando Jesus começa o seu ministério em um casamento, ele está apontando que ele está trazendo uma nova aliança. Ele está trazendo um padrão. Ele está mostrando qual vai ser a forma dele agir com o homem. Agora é baseado na aliança dele. Agora é baseado na obra dele, no sacrifício dele, naquilo que ele fez, naquilo que ele faria. O símbolo do casamento é a aliança. Por isso, mais que um milagre, naquela noite, o Senhor estava estabelecendo um padrão de ministério. Ele estava estabelecendo um novo tempo. Por isso que ele não começa um show pirotécnico. Por isso que ele não começa ressuscitando mortos. Porque tudo isso seria consequência da aliança. É por isso que quando o povo estava tudo doente, ainda agora no Novo Testamento, o que diziam? Não, é pecado, é falha, deve ter roubado, deve ter mentido, ou os pais pecaram, deixa eles para lá. Aí Jesus vem agora e fala, vocês entenderam? Eu tenho uma nova aliança, agora não é mais a ver com ele, é a ver comigo. Aí Jesus vem e cura. Aí Jesus vem e liberta. Aí Jesus vem e pega a mulher que foi pega em adultério, que a lei dizia que deveria ser apedrejada até a morte, e perdoa. Para explicar, para o povo entender, o ministério de Jesus é estabelecido dentro de uma nova aliança. E essa aliança fala agora de um compromisso, não do homem com Deus, porque o homem no Antigo Testamento tentou e não conseguiu. Agora seria um relacionamento de Deus com o homem. Não é mais de baixo para cima, agora é de cima para baixo. Não é mais do pequeno para o maior, agora é do maior para o menor. Não é mais do fraco para o forte, agora é do forte para o fraco. Agora ele inverte. Agora Deus vem mostrar que Ele quer andar, viver com o homem debaixo dessa nova aliança. E quem entende essa nova aliança vive uma vida abençoada, uma vida próspera. Quem entende essa aliança agora vive a vontade do Senhor. A nova aliança, ela é superior à antiga. A nova aliança é superior à antiga. Lá em Hebreus capítulo 8, verso 6 diz: agora porém o ministério de Jesus recebeu
Existia uma aliança. Jesus vai trazer uma nova aliança. Nessa nova aliança agora, é a aliança da graça, do favor. Não é mais do merecimento. Nessa nova aliança agora, você vive segundo a vontade do Pai. Agora, eu não dou para receber. Eu dou porque eu tenho fé que eu já recebi. Compreende? Eu não faço para receber. Eu faço porque eu já recebi. Eu não faço algo para ser próspero. Eu faço porque eu já sou próspero. Por aquilo que faço para viver pela fé. É diferente. Antes eu fazia para merecer. Hoje eu entendo que o Senhor já fez. Eu agora entendo que o Senhor já deu. Agora eu entendo que eu já recebi. Eu já sou abençoado. Por isso que eu vivo pela fé. Eu não vivo mais por obras. Agora eu vivo por fé. Agora eu entendo que Deus já fez, que Deus já deu. Quando eu faço algo para o Senhor, eu vou conduzir uma célula, eu vou cuidar de uma célula para Deus me abençoar. Não! Você conduz uma célula porque você já é abençoado. Compreende? A mentalidade é outra. No Antigo Testamento eu tinha que fazer para merecer. Na nova aliança agora, eu faço porque eu entendi que eu já recebi. Já está liberado. Jesus disse na cruz: está consumado. Os discípulos disseram para Jesus: mestre, o que nós temos que fazer? Qual é a nossa atitude? Como nós precisamos agir? E Jesus disse: basta crer. Simples, mas não é tão simples. Simples para falar, mas nós estamos acostumados a viver na base da troca. Eu dou para receber, eu dou para receber, eu faço para receber, eu dou para receber. Você tem que entender o seguinte: você já recebeu tudo na cruz. Já foi estabelecido na cruz. A obra de Jesus já foi o suficiente. O sacrifício de Jesus é o suficiente. Então agora ele vem trazer uma nova aliança que é baseada nele, na obra dele. Quando Deus se relaciona com você, é mediante Cristo, é por Cristo, através de Cristo. Cristo é o padrão. E passa por Jesus. Jesus é o Filho que veio, morreu, ressuscitou e se colocou entre nós, Deus. Ele é a ponte agora. Por que você está falando isso, pastor? Porque se eu não entender que Deus é um Deus de aliança, eu vou viver oscilando. Lembra do início da palavra? Vai viver oscilando. Um dia eu estou em cima, um dia eu estou embaixo, um dia eu estou em cima, um dia eu estou embaixo. Um mês eu quero Jesus, eu estou cantando, estou louvando, estou orando, estou jejuando, estou pulando, estou dançando. Eu estou no sapatinho. Quem é da Assembleia aí sabe o que eu estou falando. Ou que já foi da Assembleia. Está no sapatinho de fogo. Mas depois, naquela semana, você pegou uma briga com o marido e soltou as palavras que não deveria e chutou o cachorro e naquela semana você não ora mais, você não jejua mais. Por quê? Porque agora você entendeu que você não merece. Agora você é um filho miserável, pequei, agi errado, falei errado, pensei errado. Agora não, agora Deus deve estar muito bravo comigo. Eu cresci ouvindo dizer o seguinte: cuidado, porque se você errar, Deus vai pesar a mão sobre você. Jó, se não me falha a memória, é Salmos. A terra cabe na mão do Senhor. A terra é grande, o planeta Terra é grande, irmãos? Sim ou não? A mão de Deus é maior. Eu ouvi a vida toda que Deus ia pesar a mão de mim. Eu não precisava nem pesar a mão. E aí eu comecei para a igreja com medo. Mas tem um problema: o medo alimenta o desejo. Você sabia disso? O medo, o proibido, alimenta o desejo. Quanto mais proibido é, mais eu. Quanto mais proibido é, mais eu. Esses dias eu cheguei em casa. A Jocelyn estava, tinha um potinho em cima da pia. Irmão, eu passei 29 vezes para aquele potinho. Nem liguei. O potinho fechado com a tampa verde. E eu fui tomar café, ajeitei, depois almocei, depois voltei para a pia, tomei café de novo. Aí eu olhava para o potinho, até que uma hora eu olhei em cima do potinho e estava escrito: não abra. Agora eu quero. Falou: não quero. O que tem aí dentro? Assim é o pecado. Você diz: não faça. O que ele faz?
que será que acontece se eu fizer? Porque o proibido alimenta o desejo. Pega seu filho, coloca um negócio aqui em cima, ele passa 10 vezes aqui, ó. Aí você fala, ó, só não mexe naquilo. Pronto. Agora ele vai mexer. Por que não pode mexer? O que estão me proibindo? O proibido gera desejo. Quando me proíbe, eu quero. E nós, irmãos, vivemos por desejos. Temos uma carne. No dia que você for um ser celestial e você não tiver essa carne, toca no irmão que está do seu lado, vê se ele é de carne. Vê se ele está vivo. Se ele não, se a sua mão não transpassar ele está vivo. E se ele está vivo, eu quero dizer para você que ele tem uma carne. Sim ou não? E se ele tem uma carne, essa carne tem um pecado. Carne é miserável para gostar do pecado. Está errado não? Irmão, você está na internet. Você nem está pensando que não deveria. Até passar uma propaganda do que também não deveria. Eu você fala, não, deixa eu falar. Mas você sempre, é proibido. Pronto, se é proibido, agora quer dar uma olhadinha. Só porque proibiu. Proibiu, eu quero. Isso é desejo. Então, o proibido não muda. Proibido não muda, não liberta. Liberta quando você entende que você é amado de Deus. Liberta a pessoa quando ela entende que ela já foi conquistada pelo Senhor. Ele já te conquistou. A Bíblia diz que Deus, que o Senhor nos amarra com laços, com cordas. Que cordas são essas? Quem lembra? Corda do quê? Deus te prende. Olha que coisa de louco. Ele te prende com cordas de... Com cordas de... Vocês não estão confiando amor ainda, né? Com cordas de... Mas tem gente que gosta de usar a corda para outra coisa, né? Seu pecador miserável. Beto Carreiro, né? É aquele seu pecador. Deus te conquista com laços de amor, com cordas de amor. Entendeu? Quantas vezes Deus falou para a mulher adulta, pecador miserável, você vai morrer. Jesus disse, vai, não peques mais. Mas depois que ela tinha se arrependido, o que provocou o arrependimento daquela mulher não foi a lei. Ela sabia que se ela cometesse adultério, e fosse pega, ela poderia ser morta apedrejada. Sim ou não? Era lei. E por que ela cometeu? Porque o proibido não resolve. Aí pega Jesus. Aí Jesus não a proibiu. Jesus somente amou. E o amor de Jesus transformou a vida daquela mulher. Por quê, pastor? Porque agora nós estamos debaixo de uma nova aliança. E essa aliança tem alguns simbólicos. E o primeiro simbólico que eu quero te mostrar aqui é aquilo que representa esse compromisso de Deus com você. Está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Hoje é noite de ceia, amém, irmãos? Amém. Eu sempre digo, olha, irmãos, no dia da ceia, mas vem plantando bananeira se você tiver com as pernas doendo. Só não falte. Por que eu não posso faltar na ceia, pastor? É lei, proibiu, agora eu vou faltar. Proibido gera desejo, então eu vou faltar porque o Senhor proibiu. Não estou te proibindo. Eu quero só te mostrar. Deixa eu contar um exemplo aqui. Certa vez, uma mãe chegou para mim e era um curso, eu dava curso, não foi a mãe, foi a avó, na verdade, do adolescente. E a mãe do adolescente disse assim para mim, pastor, no final do curso, era um curso, era a aula que eu estava dando. No final do curso, o senhor conversa com meu neto? Eu falei, sim, por quê? Porque você não acredita, ele está brincando com aqueles dois palitos, como que é? Quem lembra? Charlie. Já ouviu falar? Coloca dois palitos e enfim. E aí eu falei, tá, e você quer que eu fale o quê? Proíbe ele de fazer essas coisas. Você tem que proibir. Eu já falei que não é, ele faz. Você acha que eu vou proibir, irmãos? Eu vou só jogar ele no buraco. Falei, ok, deixa que eu converso. Acabou o curso, vem a mãe, a avó e o neto chegam pra mim e eu, ok, quem foi? Aí ela falou, ó, eu conversei com o pastor. Fala pra ele, pastor.
coisas de Charles, do patinete? Eu falei, pode. A avó quase infarta, né? Nossa, combinado. Eu não combinei nada não, você mandou eu proibir. Eu não vou proibir ninguém não. Aí o menino olhou pra cada avó assim. Fala porque pode. Pronto. Eu falei, pode. Pode brincar de brincadeira, não passo, pode se divertir, rapaz. E ele ficou feliz. Eu falei, só que eu tenho que falar um negócio. Não lembro o nome do menino agora. Não convém. Eu falei, só se eu te contar um negócio. Você sabe quem é Charles, fulano? Ele falou, não, pastor. Eu falei, vou te contar. Não sei se é coreana, o cara. Mas, oi? Mexicano. Ele cometeu suicídio, né? Acho que ele cometeu suicídio, não foi isso? E eu contei a história. Eu falei, sabe o que levou ele a suicidar? E o menino falou, não. Foi Satanás. Matar, roubar e destruir. Morreu Satanás. Eu falei, sério? Eu falei, sério. Eu falei, na hora que você falou Charlie, sabe quem fez? Fez. Entendi. Você estava onde? Eu estava no meu quarto. Pois bem. Provavelmente ele está lá. Ele falou, não, você me chamou? Quando alguém me chama, eu fico. Sou educado, estou capeta. Ele falou, você me chamou, Charlie? Charlie, aponta para o demônio. E se você chamou, ele está lá na tua casa, não tem problema. Na hora que você chegar, ele está lá no seu quarto, provavelmente. Ele não veio aqui, a igreja provavelmente não veio, então ele ficou lá. Não ficou não, ele ficou. Você chamou, não manda embora, deixa você seja educado, menino. Não, pastor, isso eu não quero. Eu falei, não, o que? Pode brincar. Eu falei, não quero brincar mais, pastor, não, assim não. Eu falei, agora, pastor, vai embora. Você com os negócios se colocou na sua casa. Aí ele falou, não, pastor, pelo amor de Deus, não, o que eu faço? Eu falei, você não quer mais ele lá? Ele falou, não. Então quando você chegar em casa, você expulsa. Mas na hora que você quiser brincar, você fica à vontade para brincar, tá bom? Mas eu não sei, mas provavelmente ele não brincou mais. Proibir não resolve. Então Deus não trabalha na proibição, Deus trabalha no amor. Ele te conquista. Ele prova que Ele te ama. E Ele prova com morte de cruz. Ele prova lá naquela cruz que Ele te ama. Ele prova que Ele te ama. Porque esses tempos atrás alguém falou assim, pastor, quando Jesus voltar, Deus vai passar no telão todos os nossos pecados. Eu falei, meu Deus, vai ser uma gazarra nesse céu, vai ser uma pega, vai ser uma briga. Pense. Amor, o que você está fazendo ali, amor? Está entendendo? Marido e mulher sentado no telão, Jesus vai passar. Marido, eu vou passar toda a sua vida. Tem marido que levanta e fala, pode mandar para o inferno, não passa. Manda logo para o inferno, nem perca tempo. Que você passar tudo, vai estar ruim. O problema é que você está rindo de você mesmo, porque se passa tudo. Estou errado? Se passa tudo, dá ruim. Então Deus não trabalha, a aliança de Deus não é a sua com Ele, é a dele com você, amém? Ele tem uma aliança com você, Ele estabeleceu. E o símbolo dessa aliança, 1 Coríntios capítulo 11, verso 25 diz, da mesma forma, depois de ceiar, Ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, faça isso sempre que beber em memória de mim. Essa é a primeira expressão. Toda vez que você toma a Santa Ceia, ceia não é ato de acusação. Ah, pastor, eu pequei, eu não tomo a ceia. Não, você não precisa da ceia se você não peca. Porque a ceia é o sangue que purifica de todo pecado. Se você não tem pecado, para que ceia? Ceia é para o pecador, sim ou não? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por que nós fazemos a ceia todos os meses, irmãos? Não ficou difícil a resposta, né? Por que fazemos a ceia todo mês? Porque pecamos. E aí nós não fazemos a ceia para você se acusar. Certa vez o irmão não tomou a ceia, o pastor chamou ele e falou, irmão, eu vi que você não tomou a ceia, fiquei preocupado, você está
se eu me senti muito mal, nem tomei. E meu pecado foi muito grave, pastor. E o pastor falou assim, pastor, já pensou, meu Deus, traiu uma mulher, foi desespero do homem. Aí falou, o que tu fez, abençoado? Eu estava vindo para o culto, pastor, e não vi, passei no farol vermelho. Pastor, o quê? Passei no farol vermelho. Irmãos, se passar no farol vermelho, impede de tomar ceia, tem muito irmão que não vai poder tomar ceia. Pelo amor de Deus, não. Então, se Deus permite, eu posso passar. Estava passando para tu ver Jesus de perto qualquer hora dessa. Ele ao vivo e a cores. Não, você não deve passar. Porque o pecado não é o padrão do cristão. Eu estou falando para você que Paulo diz, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Aquilo que eu quero, às vezes eu não consigo. Estou falando de uma carne que lateja, deseja pelo erro. E aí você erra. Mas cedo ou mais tarde erra. E aí quando você erra, você tem que confiar na aliança dele. Porque senão você desiste, você se cansa, você desanima. Quando você olha para você, quando você se olha, você se vê, não dá conta. Ou você é verdadeiro, sincero e reconhece que você peca, ou você é um crente fariseu que finge ser santo 24 horas por dia. Essa é a realidade. Ou você finge ser ou você se torna um fariseu que prega o que não vive, ou você prega a graça. A graça sim você pode viver. A lei você não vive 100%. São 513 leis. 513 leis. E a Bíblia diz, no Novo Testamento, 1 Coríntios, não me falha a memória, que aquele que infringe uma lei, ele infringe todas. Errou uma. Quebrou uma lei, quebrou todas. Não, eu só peguei um negocinho, quebrou a lei. Quebrou as 513. Compreende? Mas por que você está dizendo isso, pastor? Porque Deus tem uma aliança com você mediante a graça. A nova aliança é o perdão. A nova aliança agora é o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus. E um outro exemplo, algo que simboliza esse compromisso, esse relacionamento de Deus com o homem, está em João capítulo 14, verso 16, que diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele estará um outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque Deus não tem compromisso com o mundo, porque não vê como você, mas você conhece, pois Ele vive com você e estará sempre com você. Espírito Santo. Agora é interessante que a ceia, quem é casado aqui? Levanta a mão. E tem aliança, tem aliança. Para que serve a sua aliança, irmãos? Fala pro irmão, para me amarrar. Ok, mas isso aqui é carne, vamos agora para o Espírito. Para que serve a aliança, irmãos? Para duas coisas, repete comigo, duas coisas. Primeiro, lembrar que você é comprometido, tá bom? Então você está fazendo o que não deve, vai fazer o que não deve, está indo pelo caminho errado, você olha e fala: ei, tenho compromisso com alguém, alguém tem compromisso comigo. Esse é o primeiro. E aí é a ceia. Quando você toma a ceia, é para você lembrar que Ele tem um compromisso com você. Assim como a aliança te lembra que você tem um compromisso com alguém e alguém tem um compromisso com você. Mas a aliança também serve para outra coisa. A aliança serve para mostrar para os outros que você também tem um compromisso, que alguém tem um compromisso com você. Mostra para você, também mostra para os outros. E o Espírito Santo é o símbolo dessa aliança, é o simbólico dessa aliança que Deus tem com você, desse compromisso que Deus tem com você. Só que a ceia é para você lembrar. Agora o Espírito Santo não é para você lembrar que Deus tem um compromisso com você, é para mostrar para o mundo que Deus tem um compromisso com você, é para mostrar para as pessoas lá fora que Deus tem um compromisso com você, para que quem estiver lá fora perceba que tem alguém na sua vida, que age na sua vida, que age a teu favor, que trabalha a teu favor. Para as pessoas lá fora olhar para você e falar: não sei, mas tem alguma coisa na vida desse irmão, porque é desse. Tudo
tudo dá certo. Às vezes quando dá certo ele desanima, ele continua, ele permanece. É o Espírito Santo. O Espírito Santo mostra para o mundo que Deus tem um compromisso com você, que você é comprometido. Fala para o irmão que está ao seu lado: Deus tem um compromisso com você. Ah, pastor, mas às vezes eu sinto desanimado. Sim, principalmente quando você está ouvindo para Satanás, porque o diabo é o pai da mentira. Quando ele questiona você: ah, mas se você fosse amado de Deus, você não estaria assim. Ah, mas se Deus te amasse, tivesse compromisso, sua vida não tinha nada errado nisso. Ah, se Deus te amasse, você não estava assim com o seu casamento, com a tua família, com os teus filhos. Ah, se Deus te amasse, a sua vida espiritual não estava dessa forma. Então Satanás, ele vem para questionar essa aliança. E muitas vezes funciona. Hoje no devocional da Joyce, nós conversávamos de manhã, e ela falando do devocional dela sobre como o diabo trabalha. Primeira menção: quando Satanás quer convencer Eva de comer do fruto proibido, o que ele faz? Coloca dúvida mediante a palavra de Deus. Morrerás? Será que se comer? Satanás sempre vai te questionar, irmãos. Preste bem atenção nisso aqui. O diabo sempre vai te questionar. No deserto, Mateus capítulo 4. E ele é tentado. Como que o diabo tenta o Senhor? Com perguntas, questionamentos. Se você é filho amado. Quer ver como que o poder do questionamento é forte? E porque muitas vezes a pessoa fica desanimada. Imagina a mulher chega para a amiga e fala: nossa, eu estou casada, estou tão feliz, casei com um homem fiel. Aí a amiga fala: é fiel mesmo? Como que a mulher fica? Como assim? Não é? Agora, pronto, vai olhar o WhatsApp. Você estava onde? Chegou tarde. Acabou o sossego dessa mulher, acabou a paz. Porque ela ouviu o questionamento. E muitas pessoas é assim. Quando ela erra, ela peca, ela falha, ela cai no questionamento do diabo. Será que você é santo mesmo? Aí, é mesmo, né? Será que eu sou? Quando você passa pelo momento difícil, uma aprovação, como diz os irmãos, você passa por um momento difícil, está no fundo do poço. O que o diabo vem fazer para você? Vai lá, você é vencedor, sai daí. Fala isso, irmão? Nós somos um capeta convertido. Como não tem? Ele vai dizer o que para você? Deus não te ama? E por que você está passando por isso? Deus não te ama? Você não é amado de Deus? E aí como está a sua vida? O que ele quer? Ele quer tirar você da aliança. Ele quer que você duvide da fidelidade de Deus. Porque se ele fosse fiel, você não estaria passando por isso. Se ele fosse fiel, sua vida não estaria desse jeito. Compreende, irmãos? Por isso eu quero dizer para você: crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Crente precisa falar em línguas. Crente precisa ser cheio. Porque quando você é cheio do Espírito, Satanás percebe, evidencia dessa fidelidade, dessa aliança, desse compromisso que Deus tem com você. Quando o diabo te questiona, ele quer só uma coisa: desanimar você, colocar dúvida no teu coração a respeito da aliança que Deus tem com você, a respeito do compromisso que Deus tem com você, a respeito da fidelidade que Deus tem na sua vida. Sabe, irmãos, olhe para o Senhor Jesus de uma forma diferente. Olhe para Deus de uma forma diferente. Não baseado nos seus merecimentos, não baseado no quanto você ora, não baseado no quanto você é bom, mas baseado no quanto Ele é bom, no quanto Ele é fiel, no quanto Ele tem cuidado de você. Toda vez que você for tomar ceia, lembre: o sacrifício de Deus foi o suficiente, a obra de Cristo na cruz foi o suficiente. Toda vez que você é cheio do Espírito Santo, você evidencia
evidencia, você mostra para esse mundo caído que Deus tem um compromisso com você. Sabe por quê? Porque o diabo quer ver você de cabeça baixa. Satanás quer ver você chorando pelos cantos. O diabo quer ver você lamentando ao vida, ao dia, à noite. Alguém já viu isso aqui em algum lugar? Ó, como a minha vida não é fácil, ó, como a minha vida não é difícil. Ó, tudo dá errado para mim. Conhece alguém assim? Então não aponta para ele, olha para ele. Ai, minha vida é difícil, tudo dá errado. Você não entendeu ainda o compromisso que Deus tem com você. Esse é um lugar que o diabo quer te colocar de desânimo. Mas Deus tem um lugar de vitória para você, querido. Deus tem um lugar de conquista. Deus tem um lugar, querido, muito mais além daquilo que você tem pensado. Deus tem para você planos de te fazer prosperar e não causar danos, a Bíblia diz. Deus tem sim família, Deus tem projeto, Deus tem vida financeira, Deus tem sonhos para você. Mas você precisa sair desse lugar de vitimista, aonde o inimigo coloca mentiras, caramiolas na sua cabeça. Não sei onde eu vi isso, mas achei engraçado. Já coloca caramiola na cabeça das pessoas e ela começa a acreditar que tudo dá errado para ela, que as coisas não dão certo. Como assim? Deus é fiel na sua vida. Ele tem um plano para você. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um plano perfeito para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem um plano perfeito para a tua casa, para a tua família. Deus tem um plano perfeito para o teu familiar, para aquele irmão, para aquela prima. Deus tem um plano perfeito em tudo, em todo o tempo, em cada detalhe. Deus está em tudo. Somente confia. Não entre na mentira do diabo. Ah, pastor, mas eu errei. Deus é fiel com você. Não é porque você é fiel, é Ele que é fiel. Ele não troca por ninguém. Quem joga dessa forma, por merecimento, somos nós. Filho, se você comportar, você ganha a sobremesa. Quem fala isso? Ninguém quis levantar a mão, né? Pois é, deixou sozinho aqui levantando a mão. Se você não fizer isso, eu não te dou aquilo. Obrigado também. Filho, se você não tomar banho, não come. Sobremesa, bolo. Se você não escovar o dente, não vê televisão. Aí pensa que Deus é assim. Não é assim. Esse é você que é homem. O amor de Deus é superior. O comportamento de Deus é outro. Ele tem amor para te dar. Ele tem perdão para você. Fala para o irmão que está ao seu lado. Deus tem cura para a tua vida, meu irmão. Deus tem perdão para aqueles que pecam. Deus tem cuidado da tua vida. Você está aqui, você está de pé, não é porque você é bom, não, é porque Deus é bom. Você está de pé não é porque você não é porque Deus é perfeito, misericordioso. É Ele quem cuida de você. Você não tem noção dos livramentos que Deus te dá por dia, você nem percebe. Você não tem nem noção do quando Deus te livra de acidentes, de tantas coisas, e você anda, sabe, achando que está tudo bem. Está tudo bem, porque Deus está cuidando de você.